Le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Bom dia e bem-vindos a um novo episódio do podcast Diplomatas. Eu sou o Ivo Neto e comigo está a jornalista Teresa de Sousa e o investigador Carlos Gaspar. Estamos a gravar esta semana mais cedo, na manhã de quarta-feira, dia 4 de dezembro. Uma crise política em aberto em França, um dos principais partidos da Alemanha em crise, quando estamos a poucos meses do principal motor económico da Europa ir a votos. A Geórgia tem a ameaça de uma Maidan às portas e a extrema-direita, próxima de Vladimir Putin, galvaniza-se na Roménia. A Teresa entrevistou o António Costa na semana passada, numa entrevista exclusiva para o público. Como é que lhe pareceu o novo presidente do Conselho Europeu face a uma Europa em evolução política? Teresa? Entrevistei-o com a Rita Cis, a nossa correspondente em Bruxelas. Foi uma entrevista muito interessante. O novo presidente do Conselho Europeu mostrou-se em grande forma. Eu creio que ele está a fazer e vai fazer nos próximos anos aquilo que verdadeiramente gostava de fazer e tem, como se vê na entrevista, a perfeita consciência dos desafios enormes que a Europa enfrenta neste momento. Não só uma guerra, e eu saúdo o seu primeiro gesto, ele e o da nova chefe da diplomacia europeia e da comissária do alargamento, que foi justamente visitar Kiev e manifestar o apoio insofismável, total, à Ucrânia na sua luta contra a agressão russa, enquanto for preciso e na medida das capacidades europeias. Frisou que os desafios não se limitam a que a Europa enfrenta neste momento, não se limitam à ameaça russa, que é talvez o maior deles todos, mas passam por estabelecer uma relação gerível, pelo menos gerível, com o presidente eleito americano, com Donald Trump, toma posse no dia 20 de janeiro, que não é propriamente um admirador da União Europeia, que quer resolver a crise da Ucrânia, a guerra da Ucrânia, muito rapidamente, e aí António Costa mostrou a sua habilidade diplomática, enviando uma clara mensagem a Washington e dizendo que a Europa quer saber primeiro aquilo que Trump pensa, aquilo que Trump quer fazer, antes de, eventualmente, inclusivamente em relação às tarifas, ao aumento das tarifas de importação norte-americanas alfandegárias, que é uma grande preocupação europeia neste momento, antes de, obviamente, desencadear uma guerra aberta com Washington, de que seria, nesta altura, altamente prejudicial para a União Europeia. Uma última observação de António Costa na entrevista, que também me parece uma mensagem importante. A Europa não tem de ficar paralisada em relação aos Estados Unidos ou em relação à China, tem de ter a sua própria estratégia em relação ao mundo, em relação às grandes potências naturalmente, mas também em relação ao mundo, e tem de se preparar para se encontrar eventualmente sozinha no seu apoio à Ucrânia, que não pode, por causa disso, deixar de ser total e absoluto para que a Ucrânia possa jogar às negociações numa posição confortável, ou seja, numa posição de força.
Carlos, entre as várias frases que era possível isolar da entrevista, uma entrevista que vos convido todos quem ainda não leu, a ler, há uma que até pelo passado, enquanto Primeiro-Ministro, que é dos soundbites mais conhecidos, eu falo do otimismo e eu que li a entrevista, é um dos aspectos que mais me salientam enquanto leitor, esta frase que é muito melhor para a nossa saúde ser otimista do que pessimista. Mas tendo em conta todas estas crises que nos rodeiam, enquanto europeus, é possível ser otimista tendo em conta a conjuntura política que nós vemos, olhando para o que se passa nomeadamente na Alemanha, um importante motor económico, peço desculpa, e para a França, que é muitas vezes o nosso farol político da Europa? Pessimismo da razão, otimismo da vontade. Pode ser essa a divisa do António Costa em Bruxelas, e precisa de ambas as coisas em medida igual. As crises na França e na Alemanha não são iguais. A crise em França é uma crise constitucional e uma crise da democracia, mesmo antes de ser uma crise orçamental. É uma crise institucional neste sentido em que, pela primeira vez, a Quinta República vai demitir um governo. Isso nunca aconteceu na Assembleia Nacional desde 1962 e pela primeira vez desde 1958 a Assembleia Nacional não tem uma maioria parlamentar. Nesse sentido, a Quinta República foi criada para impedir a situação de 58 e garantiu essa estabilidade essencial desde 1962, um período bastante alargado. A Quinta República está, de certa maneira, a chegar ao fim. Está a chegar ao fim da pior maneira possível, que é com uma crise da democracia. O sistema político francês está refém daquilo que os analistas políticos chamam o síndrome de Weimar, quando os dois extremos, à esquerda e à direita, conseguem paralisar o funcionamento das instituições. E, de facto, a France Insoumise de Mélenchon e a Frente Nacional de Le Pen dominam a Assembleia Nacional e impedem que ela funcione. Isso é uma crise da democracia e não apenas uma crise das instituições da Quinta República. Nada disso existe na Alemanha, que não só não tem uma crise orçamental como a crise francesa, como continua a ter a possibilidade de reconstruir uma maioria plural no Bundestag depois das eleições de fevereiro, sobretudo se, como parece razoável esperar, a CDU e o SPD conseguirem reconstruir o bloco central que governou a Alemanha praticamente na maior parte dos anos desde o fim da Guerra Fria, ou pelo menos desde 1999. Essa garantia é uma garantia importante. É verdade que neste momento nas sondagens, pela primeira vez na história, a soma entre o SPD e a CDU é inferior a 50%. No princípio da República Federal tinham 90% dos votos, mas enfim, isso foi em 1949. É possível reconstruir um centro político e pôr o motor económico da Europa outra vez a funcionar. Não vai ser de um dia para o outro, mas não é impossível que isso venha a acontecer com o futuro chanceler democrata cristão, que também é um partidário da defesa europeia e da restauração da posição central da Alemanha na defesa europeia e na NATO. A França está à deriva, a Alemanha está numa encruzilhada, pode salvar a Europa, os eleitores alemães podem salvar a Europa ou podem definitivamente pôr fim à Europa, porque uma crise paralela em Berlim e em França é o fim da Europa. E pegando nos desafios da Europa e da NATO, nós estamos a
poucas semanas da tomada de posse de Donald Trump, e esta semana Mark Rutte, o secretário-geral da NATO, deixou uma mensagem de certa forma ameaçadora ao presidente eleito dos Estados Unidos, numa entrevista ao Financial Times, em que fala de uma terrível ameaça para os Estados Unidos se a Ucrânia for forçada a um mau acordo de paz. Carlos, o que é esta terrível ameaça e em que é que consiste? Em primeiro lugar, vale a pena sublinhar que esta é a primeira vez na história, desde 1949, que um secretário-geral da Aliança Atlântica faz um aviso ao presidente dos Estados Unidos e o faz em público desta forma. É inédito na história da Aliança Atlântica e é uma demonstração por parte do secretário-geral da NATO, paralela à entrevista que já referimos do António Costa, de que as elites europeias, ao mais alto nível, têm bem a consciência de que a Europa está em guerra e de que a guerra europeia se pode tornar uma guerra global, pode ser o princípio de uma terceira guerra mundial. E é esse o aviso que Mark Rutte faz ao presidente eleito Donald Trump. Ele diz que se houver um mau acordo na Ucrânia, isso é, se forçarem a Ucrânia, se os Estados Unidos forçarem a Ucrânia a capitular, a seguir cai Taiwan. E aí os Estados Unidos não podem deixar de estar envolvidos sob pena de deixarem de ser uma grande potência internacional. Teresa, é um mau prenúncio do que pode vir a ser a relação entre a NATO e Trump? Nós lidamos neste momento com uma enorme incerteza sobre aquilo que Trump vai fazer quando tomar posse, a 20 de janeiro. O simples efeito da sua eleição já se faz sentir em toda a parte, naturalmente, mas quando assumir o poder, esse efeito multiplicar-se-á. Ora bem, há uma enorme incerteza sobre aquilo que tenciona fazer em relação à Rússia, em relação à Ucrânia, em relação à China, em relação à Europa. Primeiro, porque o futuro presidente norte-americano não tem na cabeça ideias claras sobre o mundo e sobre a política externa norte-americana. Depende muito da pessoa com quem fala no próprio dia. Há descrições interessantíssimas, por exemplo, no livro de Bob Woodward sobre os anos de Trump, que saiu nos Estados Unidos há muito pouco tempo, em que os seus conselheiros no primeiro mandato estavam sempre aflitos sobre o último telefonema que ele tinha tido com algum ditador, alguns no mundo, podia ser o presidente da Coreia do Norte, podia ser Vladimir Putin, podia ser Xi Jinping, porque se deixava influenciar por essa conversa. Portanto, estamos numa fase de enorme incerteza, quer a NATO, quer a União Europeia, tem de gerir muito bem, com cuidado, os primeiros passos da nova presidência Trump. De qualquer maneira, o que Mark Rutte, como o Carlos disse, fez, e quanto a mim, muito bem, foi alertar, dirigir-se diretamente ao presidente eleito norte-americano e dizer-lhe que a Ucrânia não está separada da Coreia do Norte, não está separada da China, não está separada do Irão, e que a China, a Rússia, a Coreia do Norte e o Irão constituem um único arco de adversários, de inimigos dos Estados Unidos, que Trump deve encarar dessa maneira e não tentar salamizar as várias crises ou olhar para elas como é da sua natureza profunda, como uma mera relação de déficit ou de excedente comercial entre esses países e os Estados Unidos da América. Nesse sentido, eu creio que a mensagem de Mark Rutte é importante.
mas ela também foi uma mensagem para dentro dos próprios aliados europeus da NATO, quando disse claramente, também nas declarações que fez antes da cimeira, ou na entrevista ao Financial Times, que a Ucrânia não precisa de mais ideias, precisa de mais armas. E que o dever da Europa neste momento, e também dos Estados Unidos, mas aí com uma maior incerteza, é aumentar, dentro das possibilidades que tem, aumentar sem hesitação a capacidade militar da Ucrânia neste momento, porque a Ucrânia não se pode sentar à mesa de quaisquer negociações numa posição de fraqueza. Nisso ele também foi extremamente claro, dizendo inclusivamente que essas negociações só podem começar, quer Trump queira, quer Trump não queira, quando a Ucrânia estiver numa posição muito mais forte do que aquela que tem hoje. E no meio de um contexto já tenso, ainda na ressaca de um cessar-fogo frágil entre Israel e o Líbano, um cessar-fogo que é ameaçado diariamente, o conflito na Síria, que parecia adormecido, volta a estar no olho do furacão. A Sofia Lorena escreve mesmo num dos textos desta semana que o mundo se tinha esquecido da Síria. Carlos, o que é que aconteceu? Quem é que são os Jayat Tahrir al-Sham, estes islamistas, e qual é que é o seu principal objetivo? A ressurgência da guerra civil na Síria é uma boa demonstração daquilo que Mark Rutte diz. Nós estamos perante uma guerra global com várias frentes e não perante crises separáveis. Esta rede jihadista sunita que está a lutar contra o regime de Bashar el-Assad é uma rede islamista apoiada pela Turquia, uma rede sunita anti-iraniana que está a tirar partido de uma janela de oportunidade resultante da derrota do Hezbollah, aliado do Irão, no Líbano. O Hezbollah foi essencial, como as milícias da Guarda Revolucionária Iraniana, para manter Bashar al-Assad no poder, juntamente com os seus aliados russos, que já voltaram nos últimos dias a bombardear Alepo. Destruíram Alepo na origem da grande vaga de refugiados de que alguns de nós ainda se lembram, voltaram a bombardear Alepo. Mas, de certa maneira, isso permite-nos dizer que a derrota do Hezbollah no Líbano às mãos do Israel e, de certa maneira, também a derrota do Hamas em Gaza forçaram o Irão, um dos polos deste eixo entre Pequim, Moscovo, Pyongyang e Teherão, que o Irão está numa posição defensiva e que isso enfraquece também a Rússia. A Rússia tem bases militares, as suas bases militares no Mediterrâneo estão em território da Síria e seriam naturalmente postas em causa se os sunitas conseguissem deitar abaixo o regime de Bashar al-Assad. E, igualmente importante, num contexto mais regional e menos global, a revolta na Síria, tal como o cessar-fogo no Líbano, são uma derrota importante para a estratégia do Irão, neste sentido em que a questão do Médio Oriente deixou de estar centrada na questão palestiniana e voltou a estar centrada na questão do Irão. E aquilo que o Irão queria quando ordenou o massacre de 7 de outubro de 2023 era repor a questão palestiniana no centro do conflito no Médio Oriente e não o Irão e o seu programa nuclear militar e a sua capacidade de subverter as relações de poder no Golfo Pérsico e naquela região. Há uma mudança que, para responder ao tema que a Teresa estava a sublinhar,
que torna a Rússia mais vulnerável, como também o levantamento na Geórgia, e se a Rússia está mais fraca, a Ucrânia está mais forte. Não é o tempo da Ucrânia se render. Teresa, isto coloca claramente aqui também sobre aviso o que pode acontecer ali no contexto entre Israel, Gaza e o próprio Líbano também. Sim, mas é preciso olhar também para a crise síria do ponto de vista, o Carlos já falou disso, os aliados de Bashir al-Assad, que convém que quem nos ouve tenha consciência. É um verdadeiro torcionário na longa guerra civil, agora na fase final congelada e agora descongelada, que se viveu na Síria, morreram mais de 1 milhão de pessoas. É uma catástrofe humana de uma dimensão terrível que nós muitas vezes esquecemos. O regime de Assad, com o patrocínio da Rússia em 2015, utilizou armas químicas contra a população síria. Portanto, é bom ver o contexto, o que é este regime. Este regime vivia do apoio, como o Carlos disse, da Rússia, do Irão, do Hezbollah, e com a desconfiança e o antagonismo da Turquia, que aliás Erdogan esfrega as mãos de contente com aquilo que está a passar-se na Síria neste momento. Mas há aqui um aspecto que eu gostava de salientar. Desta vez, ao contrário do que aconteceu em 2013, 14 e 15, a Rússia não está em condições, nem mostrou qualquer disponibilidade de apoiar, como apoiou anteriormente, o regime de Assad, que está neste momento numa posição de grande fragilidade, porque está, obviamente, esgotada em armamento, em esforço, em concentração estratégica na guerra da Ucrânia. E isto também é um fator que enfraquece o regime, que alimenta as forças rebeldes contra o regime e que lhes permite avanços tão rápidos como aquele que assistimos em Alepo, que estamos prestes a assistir em Hama, no norte da Síria, e que nos deixam aqui uma situação também preocupante de não saber o que é que vai acontecer a seguir. Pode abrir-se na Síria mais um buraco negro de conflitos internos, de guerra civil, idêntico àquele que existe e existiu no Líbano, provocado sobretudo pelo Hezbollah, e que afeta naturalmente a própria Gaza e a própria Cisjordânia, e que tem uma implicação fortíssima sobre o regime de Teherão. E antes de acabar, e muito rapidamente, ainda temos tempo de olhar para o que aconteceu na noite passada na Coreia do Sul, onde o presidente declarou a lei marcial. Carlos, muito resumidamente, porque temos mesmo muito pouco tempo, o que é que aconteceu ali? É um momento raro, é um suicídio político em direto do presidente da Coreia do Norte. Do Sul. Da Coreia do Sul. É um suicídio político na Coreia do Sul, que é um sítio perigoso, justamente porque está num bairro perigoso e num momento difícil, que é o momento de transição nos Estados Unidos. Mas houve uma resposta forte de Washington, aparentemente a partir de Luanda, e as instituições democráticas na Coreia do Sul funcionaram, e isso é o essencial. Só queria acrescentar que a Coreia do Sul é mais um exemplo, como por exemplo, muito recentemente na Roménia e em muitos outros sítios, de que os políticos que surgem de repente na cena política, sem qualquer experiência política, sem qualquer
currículo político, normalmente acabam por dar muito mau resultado. Muito obrigado. E nós voltamos para a semana. O público fica no ouvido.